Fala aí, galera, é um prazer imenso estar falando com você. Aqui é o Leonardo Favarin, sou professor de Direito Constitucional e Legislação Específica, tá? Vamos trabalhar aqui exercício da Resolução 1007, perfeito? Então você que está aí se preparando para algum cargo do Conselho Federal, né, do Conselho Regional, dos Conselhos Regionais de todo o Brasil, que essa legislação aqui provavelmente está, né, a resolução que regulamenta o Conselho Profissional, a atividade profissional, né, que é a Lei 5.194, resoluções, né, tem a 1007, a 1121, então tem várias resoluções ali, obviamente tem mais de 1000 resoluções que você acaba estudando, né, e obviamente essa resolução ela trata do registro profissional, perfeito? Ela trata exatamente a questão número 1, na verdade, que eu vou pegar ela aqui, ó, ela fala do que trata, perfeito? A resolução número 1007 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia trata exatamente sobre quais assuntos, né? Então isso pode cair, dispõe sobre o quê? Então na hora da prova, quando você vê dispõe sobre o quê, qual é a matéria que ela trata, primeiro, galera, ela trata dos registros, vistos e carteira profissional. Então, aqui, ó, na verdade, de certa forma, ela trata sobre o registro. O que é registro? Registro é a inscrição e habilitação do profissional no conselho respectivo, né? Então, terminou a faculdade, está lá com o diploma bonitinho, ele vai chegar no Conselho Federal e no Conselho Regional e vai falar assim, Conselho Regional, eu queria exercer a minha atividade profissional. Então, eu vou lá, apresento meus documentos de identificação, né, os documentos que são enumerados, diploma, tudo bonitinho, e dou entrada na minha inscrição. E aí eu ganho o registro profissional, que eu posso exercer a minha atividade, beleza? O visto é uma outra consequência do registro. Por quê? Porque o registro ele é feito no CREA, onde você vai exercer a atividade, perfeito? E aí, o que a gente observa? Se você vai exercer a sua atividade fora da circunscrição daquele CREA, então, por exemplo, CREA do Rio de Janeiro, você vai exercer a sua atividade no CREA do Rio de Janeiro. Se você sair do estado do Rio de Janeiro e for exercer a sua atividade em São Paulo, você tem que pedir o visto, que é o quê? Como se fosse uma comunicação, né, que é o termo até utilizado na resolução, é avisar, né, avisar o Conselho Regional para ele estar ciente, ele autorizar, né, conceder o visto, para você poder exercer suas atividades, beleza? Então, o registro, o visto e também o critério para expedição da carteira de identidade profissional, que é a consequência do registro, perfeito? Já que é um documento com fé pública que substitui o diploma e ali demonstra a atividade, né, o exercício profissional. Maravilha? Então, vamos para a primeira questão, ó. Então, a resolução dispõe sobre o registro, o visto e a carteira profissional. Anuidade não. A taxa da carteira profissional não. A taxa da carteira profissional, assim como os emolumentos, né? As anuidades, elas são disciplinadas por uma resolução específica, tá? O exercício profissional e o código de ética. O código de ética não. O código de ética, eu acho que é a resolução 1002, né? 1002, acho que é a resolução 1002 do CONFEA. Não é 1002? É, 1002. Então, o código de ética é outra resolução, perfeito? Então, o gabarito é letra A. Questão número 2, verdadeiro ou falso? Essa questão aqui, quando eu fiz, eu falei, caraca, hoje eu tô encabulado. Por quê? Eu só botei aqui verdadeiro ou falso, mas claro, uma questão de verdadeiro ou falso, ela estaria com a letra A, B, C, D ou E, né? Dependendo de quantas alternativas vêm. Mas aqui eu só quero que você bote o verdadeiro ou falso, que isso que é o essencial pra gente, né? Então vamos lá, primeira questão. O profissional, a resolução 1007 dispõe sobre o registro de profissionais, aprova os modelos e critérios para a expedição de carteira de identidade profissional. Sobre o tema, marque V para verdadeiro e F para falso, né? O profissional registrado que exerce atividade na jurisdição de outro CREA
fica obrigado a visar o seu registro no CREA em que for registrado. Não. Errado, falso, gente. Por quê? Então, se ele está no Rio de Janeiro e tem aqui Minas Gerais, logo em seguida, e ele aqui, ele está com CREA, ele tem um registro no CREA do Rio de Janeiro. Então, se ele vai exercer a atividade aqui, em Minas Gerais, ele tem que visar, eu falo avisar, mas é visar o visto dele, entendeu? É falar que ele vai exercer a atividade aonde? No CREA, né, de Minas. Deixa eu tirar esse A aqui, que ficou uma coisa de... Né? Então aqui, ó, ele tem que visar o CREA de Minas, que ele vai exercer a atividade lá. Então, cuidado, gente, na hora da prova, isso agora tem que ver o artigo que tá essa bolufa, né? Obviamente é sempre bom eu falar qual é o artigo. O artigo 3º. O profissional registrado que exerce atividade na jurisdição de outro CREA fica obrigado a avisar o seu registro no CREA desta jurisdição. No CREA onde você vai exercer a sua atividade. Falso. Tranquilo? Acertou? Beleza? Continuando. O diplomado no país cujo diploma esteja em processamento do órgão competente do sistema de ensino, resumidamente, gente, o cara seja brasileiro ou estrangeiro, diplomado no Brasil. Mas é aquela história, se formou, mas o diploma ainda não saiu, né? O que ele vai fazer da vida, meu Deus do céu? E agora? Então, deve instruir o requerimento de registro com os documentos oficiais expedidos pela instituição de ensino onde se graduou, certificando a conclusão do curso e que o diploma encontra-se em processamento. Resumidamente, ele vai pegar uma declaração da faculdade falando que está exercendo essa atividade durante esse que concluiu a faculdade, concluiu a faculdade, porém, ele ainda não tem posse do diploma, mas a faculdade já entrega para ele a declaração, as matérias que ele cursou, né? Mas cuidado, se ele apresentar a declaração de conclusão, ele vai ter a carteira de identificação provisória, tá? E, obviamente, a carteira de identificação provisória tem um prazo de 1 ano. Depois de 1 ano, ele vai ter 2 situações. Ou ele leva o diploma, ou ele pede a prorrogação. Mas aí ele vai na faculdade de novo e pede de novo, tá? Ó, o estrangeiro portador de visto temporário, com contrato de trabalho temporário no país, não pode ser registrado. Gente, errado. O estrangeiro, seja com visto permanente ou visto temporário, com diploma no Brasil ou no exterior, ele pode exercer, ele pode ter a sua atividade aqui, ele pode ser registrado, tá? Então não é porque ele tem visto temporário por meio de contrato temporário, não. Então, mesmo tendo visto temporário, ele tem que ser registrado aqui. Falso. Tá? Errada a questão. D. Os documentos em língua estrangeira, legalizados pela autoridade consular brasileira, devem ser traduzidos para o vernáculo, né? Vai ter que traduzir para a folhinha de papel por tradutor público juramentado, verdadeiro também, né? Porque a gente tem a possibilidade de estrangeiros que fizeram a faculdade no exterior. Aí a gente lembra que tem que ter a revalidação do diploma e todos os documentos têm que ser traduzidos em língua portuguesa, tá? Cuidado com isso também, isso daí pode ser uma pegadinha, perfeito? Próxima questão, vamos lá, mais uma questãozinha aí, né? Estamos andando bem. Próxima questão, a questão número 3.
A resolução 1007 de 2003 dispõe sobre os registros profissionais, aprova os modelos e os critérios para a expedição da carteira de identidade profissional. Sobre o tema, é incorreto afirmar. Na hora da prova, gente, você pega isso daqui, mas faz com raiva, ó. É incorreto, né? Ó, pega isso daqui, ó, marca, ó, é incorreto. Dentro dessas aqui, uma está errada, né? Então você tem que dominar bem para lembrar na hora da prova. Vamos lá. Apresentado o requerimento devidamente instruído, o processo será encaminhado à Câmara Especializada competente para apreciação. O registro do profissional diplomado no país será concedido após a sua aprovação pela Câmara Especializada. Gente, olha só, primeiramente, a Câmara Especializada é a que julga? É a que julga. Perfeito? Maravilha. Se ela não aprovar o registro, cabe recursos? Cabe recurso para o Conselho Regional. Perfeito? Pode ter, aí eu vou dizer assim, como se fosse uma apelação máxima, um recurso maior para o Conselho Federal? Pode como última instância, tá? Então a letra A tá certo, perfeito? Tem que lembrar que quem vai julgar, seja o registro, penalidades e multas, é a Câmara Especializada, perfeito? Então a letra A, apresentado o requerimento devidamente instruído, o processo será encaminhado à Câmara Especializada competente para apreciação. O registro do profissional diplomado no país será concedido após a sua aprovação pela Câmara Especializada. Tá certo? Tá lindo, tá? B. Letra A tá certo. Não marca, né? Porque às vezes você fica com vontade de marcar, mas lembra-se que é errada, tá? Questão número B. O registro do profissional diplomado no exterior com visto temporário somente será concedido após sua homologação pelo plenário do Conselho Federal. Galera, aqui eu preciso de um time bem bonito, bem carinhoso. Por quê? Porque aqui tem uma situação excepcional, perfeito? Aqui tem uma situação que, na verdade, a gente tem que tomar um cuidado, tá? Quando você falar de estrangeiro, né, com visto permanente, então aqui eu vou falar, né, do estrangeiro com visto permanente, ó. Estrangeiro com visto permanente. Marca isso na prova. Por quê? O estrangeiro com visto permanente, a gente tem umas regras para ele. Primeiro, eu vou pegar aqui o artigo e eu vou ler e você vai entender. Olha só. Apresentado o requerimento devidamente instruído, o processo será encaminhado para a Câmara Especializada competente para apreciação. Então, o processo vai primeiro para a Câmara Especializada. Mas aí você vê para apreciação, né? Mas ué, não é ela que julga? Calma. A Câmara Especializada competente atribuirá a título as atividades e competências do profissional em função da análise da qualificação acadêmica do portador do diploma ou certificado, né? De acordo com os procedimentos. Artigo 16. Aprovado o registro do profissional pela Câmara Especializada, o processo será encaminhado ao plenário do CREA para apreciação. Aí você, tanta apreciação? Então, primeiro, a Câmara, ela vai, num primeiro momento, apreciar, analisar a documentação, né? Com isso, a Câmara Especializada, ela vai julgar o registro. Perfeito? Maravilha? Aí, o Conselho Regional, o CREA, do Rio, né, do Espírito Santo, de qual for aqui, eu botei Rio de Janeiro, mas não precisa botar propriamente Rio de Janeiro, né? Deixa eu tirar aqui. Não precisa ser propriamente do Rio de Janeiro. Deixa eu até tirar aqui.
Nesse caso, o CREA respectivo, ele vai analisar, né, a situação. Ele vai analisar o julgamento da Câmara Especializada. Aí olha aqui, após a aprovação do registro pelo plenário do CREA, aprovação do registro, o processo será encaminhado ao CONFEA para apreciação. Aí você... Então, o processo de quem é diplomado no exterior, brasileiro, no caso, brasileiro ou estrangeiro portador de visto permanente, quando for um estrangeiro com visto permanente e com diploma no exterior, acabei esquecendo de botar isso daqui, né? Diploma no exterior, olha aqui, o CREA, ele vai apreciar o que foi julgado pela Câmara Especializada. Tranquilo? E cabe ao CONFEA a respectiva homologação. A partir do momento da homologação, aqui que fazemos o seu registro, tá? Tem diferença? Tem. Tem a diferença se for o estrangeiro com diploma no exterior, com visto temporário. Tá? Se for estrangeiro, perfeito? Se for diploma no exterior e o estrangeiro com visto temporário, ele vai pedir, a Câmara Especializada vai julgar, o CREA vai apreciar, o CONFEA vai homologar, mas o registro dele dá no momento, quando a Câmara julgar. Eu vou ler o que está no artigo. Agora eu tenho que lembrar onde está no artigo, né? Está no artigo, parágrafo 2º do artigo 18, que fala assim, diplomado no exterior, brasileiro ou estrangeiro, né? Mas o estrangeiro portador de visto temporário, que brasileiro não tem visto temporário, né? Artigo 18. Apresentado o requerimento devidamente instruído, o processo será encaminhado para a Câmara Especializada competente para apreciação. A Câmara vai apreciar. O registro do diplomado no exterior com contrato de trabalho temporário no país será concedido após a sua aprovação pela Câmara Especializada. Opa, então o registro é concedido a partir da aprovação, do julgamento e aprovação da Câmara Especializada. Perfeito? E o registro mencionado no parágrafo anterior é dispensado da aprovação pelo plenário do CREA e da homologação pelo plenário do CONFEA. Então, na verdade, não vai seguir para ter o registro, apenas vai fazer o procedimento, mas esse procedimento não vai ser vinculado ao registro definitivo. Beleza? Tranquilo? Então, volta para cá, O registro do profissional diplomado no exterior com visto temporário, somente será concedido após a homologação pelo plenário do CONFEA? Não, porque para pensar, gente. Foi para a Câmara Especializada, apreciou, julgou, foi para o CREA, apreciou e aprovou. Beleza, foi para o CONFEA, apreciou e homologou. Aí o estrangeiro já está voltando para casa, porque ele é temporário. Então a letra B está errada. C. O registro do diplomado no exterior com contrato de trabalho temporário no país será concedido por prazo equivalente ao previsto no seu contrato de trabalho. Ele faz um registro, mas esse registro é por prazo vinculado ao seu visto, ao seu contrato de trabalho. Perfeito? O registro do estrangeiro portador de visto temporário com contrato de trabalho temporário no país é dispensado da aprovação pelo plenário do CREA e da homologação certa também, foi o que eu falei, exatamente para quebrar a letra B. Maravilha, galera? Foi? Dúvida? Dívida? Tranquilo? Fácil, né? Questão mole, questão muito fácil, questão depois que tu entende ali
maltrata, dá para maltratar a questão, né? Vamos para a questão número 4? Vamos embora, né? O registro do diplomado no exterior, com contrato de trabalho temporário, só para falar, ó, julgue as afirmativas, certo ou errado. O registro do diplomado no exterior, com contrato de trabalho temporário no país, será concedido por prazo equivalente ao previsto no seu contrato de trabalho. Ou da prestação de serviço. O prazo de validade do registro poderá ser prorrogado? Pode, mediante requerimento instruído com a prova da prorrogação de permanência no país. Quando o estrangeiro, o brasileiro não aplica visto. E com o instrumento de prorrogação do contrato inicial ou novo contrato. Mas cuidado, se a empresa fizer um novo contrato, tem que comprovar que as atividades que ele está desempenhando são atividades idênticas que ele estava desempenhando antes. Entendeu? Então, eu estou fazendo um novo contrato, uma prorrogação, vai dar no mesmo se esse novo contrato tiver idênticas atividades. Olha o final aqui, ó. Desde que... Cuidado com esse desde que, né? Desde que este apresente atividades técnicas idênticas ao do contrato que originou o registro do profissional. Gabarito certo. Maravilha, galera? Tranquilo? Fizemos aqui, ó, 4 questões, tá? Brincamos um pouquinho com 4 questões. No próximo bloco são mais 7 questões que a gente vai fazer, perfeito? Então, assim, eu não estou falando, de repente, eu até fico prendendo mais numa questão. Vou fazer mais uma para a gente fechar, né? Mais uma para a gente ficar com 5. 5 é um número bom, não é? Então, vamos lá. Última questão, ó. Mesma coisa, certo ou errado. O diplomado no país, ele foi diplomado aqui no Brasil, com registro de diploma em processamento no órgão competente do sistema de ensino, né? Então, o Ministério da Educação, que não entregar o diploma ou que não solicitar a prorrogação da validade do cartão de registro provisório no prazo de 1 ano, terá o seu registro interrompido por período indeterminado. Então, o erro aqui é o prazo de 1 ano. Gente, um prazo de 1 ano, ou ele pegou o diploma, ou ele pede uma nova declaração e prorroga o prazo. Tá? Se ele não fizer nenhuma dessas duas coisas, o que acontece? O registro dele provisório é interrompido, tá? É cessado por prazo indeterminado. Perfeito? Tranquilo? Gabarito errada, por causa do finalzinho dessa questão, finalzinho aqui, 2 anos, né? Que tá errado. Beleza? Tranquilo? Maravilha? Fechamos aqui, galera. Um forte abraço aí e bons estudos.